E oi, pessoal! Vamos fazer aqui um bolo, na verdade são dois bolos, né? Eu vou rechear aqui junto com vocês, mostrar os recheios junto com vocês. Vou dar algumas dicas aí pra vocês como que eu faço pra tá recheando. Aqui eu tenho dois bolos, esses bolos são uma massa pão de ló de 6 ovos, já tem receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, né? Passando na descrição do vídeo, pra vocês clicar e ir lá, né, ver essa receitinha. É uma massa coringa aí, dá pra fazer vários bolos, né? Também essa massa, ela me rende um bolo de 2, 3, 4 quilos, dependendo aí do recheio. Uma massa bem fofinha, saborosa, é uma massa de baunilha, tá, pessoal? Então, aqui, uma massa ali, eu já tirei aquele açúcar que fica por cima. Vou preparar aqui as massas agora pra ir receber o nosso recheio. Aqui eu tô tirando todo aquele excesso de açúcar que fica em cima. Se você quiser vir passando uma faquinha também, você pode. Eu optei aqui tirar com a colher. Então, pessoal, aqui essa massa, como eu tava falando pra vocês, ela é super saborosa, bem estruturada, fofinha, ela não quebra. Depois eu vou cortar, vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro. Eu uso só essa massa aqui na confeitaria e nessa forma, essa massa de 6 ovos, como eu falei pra vocês, eu consigo fazer bolos de até 4 kg e pouquinho, dependendo aí do recheio, pessoal. Por que que eu falo dependendo do recheio? Aqui eu vou ter 2 recheios, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. Esse chocolate que eu tô utilizando é o fracionado, mas é um chocolate de ótima qualidade, super saboroso, maravilhoso, eu já testei, ele é perfeito, então eu uso ele sem medo, pessoal, porque eu sei que é de boa qualidade, tem um sabor incrível e deixa o meu bolo aí super gostoso, meus clientes adoram. Aqui eu tô derretendo no micro-ondas esse chocolate fracionado de 30 em 30 segundos. É super importante isso, pessoal. Se você for fazer no banho-maria, você vai mexendo ali até que se derreta por completo, né? Cuidando sempre da temperatura da sua água, para não queimar o chocolate também. E cuidando sempre para não pingar nenhuma gotinha de água nesse chocolate, porque se você pingar, deixar aí água ou umidade nesse chocolate, ele vai talhar e você vai perder todo o seu chocolate, pessoal. Então, vai guardando essas dicas aí para vocês não perderem os produtos de vocês. Então, eu tô levando no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele se derreta por completo. A minha tigela, ela esquentou, então aqui eu só vou ir mexendo. Eu levei por 3 vezes, pessoal, 3 vezes de 30 segundos. Aqui é a última vez que eu levei, ela tá bem quente, o chocolate já deu aquela esquentada, não precisa levar mais, agora eu vou mexer aqui a própria temperatura agora do chocolate vai fazer o restante desses pedacinhos que ficaram derreter por completo. Aqui, pessoal, já derreteu, tá vendo? Eu vou tá colocando aqui, acrescentando uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, eu tô usando creme de leite Piracanjuba. Você pode estar utilizando a marca que você quiser, é importante que seja um creme de leite também de boa qualidade, que tenha uma porcentagem de gordura boa também. Esse da Piracanjuba, ele tem 17% de gordura. Agora eu vou mexer aqui até que vire uma deliciosa ganache, pessoal. Também vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, pessoal. Eu utilizei a caixa inteira de 200 gramas e olha como que fica uma ganache bem linda, bem brilhosa. É super saborosa, pessoal. Esse chocolate eu não falei pra vocês, mas que eu tô utilizando é o confeiteiro da Harald. É muito saboroso, pessoal, pode usar sem medo. E se você quiser tá utilizando chocolate nobre também, tem várias marcas aí no mercado, fica da sua opção. Deixei reservadinha ali a minha ganache, agora eu venho mostrando pra vocês o outro recheio do outro bolo. Aqui eu tenho um brigadeiro de leite condensado, eu utilizei uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite e deixei em ponto de recheio, pessoal. Também já tem aqui no canal eu fazendo recheio, né, mostrando pra vocês aí dicas de como fazer brigadeiro para ponto de recheio, que é um ponto a menos do que o ponto de enrolar. E aqui eu tenho o meu chantilly batido, ele tá bem poroso, eu bati bem ele.
Agora, eu vou estar acrescentando 2 colheres de chantilly nesse brigadeiro. Eu quero deixar esse brigadeiro mais fluido, eu quero deixar um creme. Se você quiser colocar, adicionar já diretamente o brigadeiro no seu bolo, pode, porque ele não vaza. Esse ponto que eu mostrei pra vocês aí é perfeito para rechear os bolos, que não vai vazar. Mas eu quis fazer aqui um creme, na verdade, com esse brigadeiro. Então, acrescentei 2 colheres de chantilly. Também somente 2 colheres de sopa para não ficar, para não perder a essência, para não perder o gosto, né? Remeter aí aquele brigadeiro branco mesmo. Então, aqui, pessoal, prontinho o meu creme. Podem ver que ele ficou bem consistente, que ele não cai da colher, ele continua, mesmo eu adicionando o chantilly, ele continua em ponto firme, perfeito aí para estar recheando o bolo, né? Então, eu posso rechear sem medo que ele não vai vazar. Vou deixar aqui do ladinho também. E agora, pessoal, eu tenho aqui um brigadeiro de chocolate. Esse brigadeiro eu fiz ele com cacau 50% também. Olha aqui como que ele fica bem cremosão. Aqui eu utilizei 2 colheres de cacau em pó 50%, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite também. Aí, aqui eu venho com as 2 colheres de chantilly em ponto firme. Não pode ser o chantilly mole, pessoal, porque senão ele vai acabar ficando um recheio muito mole, né? E aí, não é isso que a gente quer. Prontinho aqui, pessoal. Olhem para vocês verem esse creme perfeito, pessoal. É maravilhoso. Aqui você dá a sensação de que o recheio está mole, mas podem ver, notem que ele não cai com facilidade da colher, então ele tá bem consistente. A consistência dele também é perfeita. Aqui, vou reservar aqui do ladinho e agora vou preparar o nosso recheio, o nosso mousse de chocolate com aquela ganache. Eu deixei a ganache ali do ladinho para ela esfriar, porque eu não posso estar colocando ela quente em cima do chantilly, porque senão vai derreter o chantilly, a gente perde o ponto e perde, né, a nossa mousse. Ela vai ficar mole, não vai dar para rechear o bolo. Aqui eu acrescentei a metade da minha ganache e vou mexendo aqui. Vou misturando bem, desse jeito aqui, com cuidado, tá, pessoal, também. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com cuidado e com amor, paciência, né, com carinho. Não precisa bater aqui, só vai misturando até que você obtenha aí a cor que você quer, o sabor que você quer. Então, aqui vou adicionando toda a minha ganache para fazer a minha mousse de chocolate. Fica perfeito, pessoal. E esse recheio aqui, você pode estar fazendo sonho de valsa, pode estar fazendo crocante, que aí você coloca aqueles flocos no meio, né? Pode estar fazendo a de chocolate também, põe os pedacinhos de chocolate. Essa mousse aqui é maravilhosa, pessoal. Ela fica bem suave, não fica enjoativa. Eu faço bastante sonho de valsa, bolo de sonho de valsa também. Aí, depois que ela gela bem, eu coloco pedaços, né, do bombom aqui no meio. E fica uma verdadeira delícia, pessoal. Recheios prontos, agora eu vou estar vindo desenformando os nossos bolos, pessoal. Eu vou deixar para vocês a medida da forma na descrição do vídeo, tá? Dessas 2 formas que eu tô utilizando. Elas são formas retangulares. Deixa eu vou ver aqui se eu consigo pegar a medida dela e já falo pra vocês. Então, pessoal, essa minha forma, ela tem 25 por 35 e 5 centímetros de altura. Se você quiser tá fazendo numa forma redonda, também dá super certo essa massa aqui. Essa massa eu aconselho fazer em uma forma de 20 centímetros e 10 de altura pra mais. Se você fazer pra menos, ela vai transbordar aí, tá bom? Da forma. Agora, passei a faquinha em toda a volta aqui do bolo, com cuidado para não cortar, né, para não danificar, e vou desenformar aqui para mostrar para vocês. Eu unto, pessoal, eu não unto a forma, eu só coloco esse papel manteiga no fundo. A massa pão de ló você não pode untar, né, a não ser que você passe o desmoldante, aí você passa desmoldante no fundo e na lateral, se você quiser.
mas não precisa estar untando, então. Só coloca o papel manteiga no fundo para ficar fácil aí de desenformar depois. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, como que ficou essa massa. Vou tá cortando aqui, vou dar dicas também pra vocês como tá cortando. Ele fica um bolo bem alto, bem bonito. Agora aqui, pessoal, eu venho com uma faca de serra. É importante que seja uma faca de serra, quanto maior, melhor. Vou fazer a minha marcação, vou vindo cortando a lateral, mas eu não vou aprofundar a faca. Eu faço primeiramente essa marcação com cuidado. Aqui, eu vejo bem onde que eu quero, né, a minha fatia. E venho cortando. Notem que eu não tô aprofundando essa faca. Depois que eu fazer toda essa marcação, aí sim, eu posso vir ali só acompanhando, sabe, pessoal? Eu venho acompanhando essa marcação que eu fiz. Prontinho, cheguei ali no começo, onde eu comecei. Agora sim, eu vou aprofundar a faca até que eu consiga tirar, então, aí, uma fatia do bolo. Esse bolo, ele vai ter 3 discos de massa e duas camadas de recheio. Olha aí, pessoal. Aqui já tirei um disco de massa. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Então, olha aí como que ele fica por dentro. Essa massa, ela é bem fofinha, ela fica uma massa úmida, bem saborosa. E ela não se quebra fácil, pessoal. Ela é uma massa bem fofinha, mas ela não desmancha. E olha aí, pessoal, essa massa é perfeita, eu só uso ela. Então, a massa, se vocês quiserem aprender, ela tá na descrição do vídeo, o link que leva direto, né, no passo a passo. Eu acho que essa massa do vídeo, eu fiz uma forma redonda, até interessante para vocês verem que ela dá certo, então, tanto na forma redonda, quanto na forma retangular ou na forma quadrada, como vocês quiserem aí, tá bom? Só se atentar mesmo ao tamanho da forma, para não ter perigo de dessa massa vir a transbordar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Sobre massa, sobre forno, sobre forma, pode perguntar, porque eu vou responder vocês, então. Então, agora aqui eu já cortei esse primeiro bolo, agora eu vou cortar o outro, né? Não vou mostrar pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, porque eu quero dar bastante dicas, então o vídeo já vai ficar longo, e se eu ficar mostrando tudo com muitos detalhes, vai ficar mais longo ainda. Agora, pessoal, já limpei aqui a minha mesa, e na mesma forma que eu assei o bolo, não precisa lavar, porque eu vou estar colocando plástico, eu vou colocar esse plastiquinho pra ficar fácil de desenformar depois. Esse plástico que eu vou estar utilizando é esse de supermercado. Eu compro os rolinhos nessas casas de confeitaria ou casa de embalagem e utilizo somente para isso mesmo, pessoal. Agora eu venho com a nossa parte de cima ali, aonde fica o papel manteiga, e coloco aquela primeira parte de massa, o primeiro disco de massa. Aqui eu tenho uma caldinha de leite condensado e água. Eu coloquei leite condensado até ali naquela marcaçãozinha que eu mostrei pra vocês, uns 2 dedos mais ou menos, e preenchi o restante com água, pessoal. E vou estar umedecendo a minha massa. Você pode estar utilizando a caldinha que você quiser. Quando o bolo for de fruta, eu procuro não umedecer muito, porque a fruta, o morango, as frutas em calda, ela solta bastante água, né, pessoal? Os meus clientes aqui, eles gostam dos bolos bem molhadinhos. Então, eu procuro deixar sempre bem do jeito que eles querem. Sempre com cuidado para não molhar demais a massa, para ela não perder a estrutura e não ter perigo de quebrar, de rachar aí com o recheio, tá bom, pessoal? Esse recheio que eu tô utilizando, o mousse, ele é um recheio bem leve, né? Então, é mais difícil que ele aconteça isso, mas se for um recheio pesado de fruta, de creme, de brigadeiro, corre o risco sim. Então, tem que se atentar à umidade dessa massa também, não pode molhar demais. Aqui eu dividi o meu recheio ao meio e vou colocar metade em uma camada e metade em outra camada. Ficou bem recheado, bem gostoso aí o nosso bolo. Coloquei aqui, agora eu venho acertando ele, mostrando aqui pra vocês.
acerto bem para que todas as partes do nosso bolo fiquem com recheio. Pode ir até a lateral, não tem problema nenhum. Como eu disse, esse recheio ele é um recheio bem consistente, ele não vaza, então não tem perigo. Depois eu vou desenformar e vou mostrar para vocês como que ficou em camadas os nossos recheios aí no bolo também. E aqui no canal, pessoal, a gente tem uma playlist bem completinha de recheios, de massa, de bolos confeitados, de receitinhas. Só vocês darem uma olhada, convido vocês a darem uma olhadinha aí, fiquem à vontade, né? Pra ver aí os vídeos e aprender, vamos aprendendo juntos, né? Aqui, pessoal, vou umedecer novamente. E uma outra dica que eu vou dar aqui, pessoal, quando vocês colocarem cada disco de massa, dá aquela puxadinha no plástico para ele não ficar dentro. E para ver se o bolo tá úmido, umedece e faz o teste do dedinho, coloca o dedinho, se ele sair bem úmido, né, bem molhadinho, é porque já tá bom, não precisa colocar mais. A massa já vai estar bem úmida, bem gostosa, bem molhadinha. Como eu tava falando do plástico, pessoal, cada camada que você colocar de massa, coloca o recheio, acerta, coloca outra camada de massa e dá aquela puxadinha no plástico para ele não ficar dentro do recheio, dentro da tua massa. E quando você desenformar esse bolo novamente para você confeitar, a hora que você puxar, ele não estrague aí, não saia pedaço de massa e não saia recheio, tá bom? Continuando aqui. Coloquei todo o restante aí da minha mousse, vou acertando bem. Prontinho. Olha, pessoal, como que já chegou bem em cima aí da minha forma. Esse bolo, ele fica aproximadamente com 8, 9, dependendo aí da altura do recheio, até 10 centímetros de bolo, pessoal. Fica um bolo bem lindão. Aí, essa parte de cima do bolo, onde tava aquele açúcar, né, que eu falei pra vocês, que ele fica bem úmido, bem pegajoso, eu ponho em contato aí com o recheio. Prontinho, puxei bem o plástico, agora eu venho umedecendo a nossa última parte, o nosso último disco. Vou umedecer bem aqui. E agora, pessoal, eu vou fechar muito bem esse plástico. Sempre me atentando de fechar bem, porque eu vou levar para a geladeira por 6 horas ou de um dia para o outro. Notem ali que ele não fechou bem, agora eu venho com outro plástico, você pode vir com plástico filme e tá envolvendo o seu bolo para levar para a geladeira, para não pegar gosto, para não pegar cheiro nenhum. Então, isso a gente tem que se atentar também. Bem fechadinho, agora eu vou levar para a geladeira e já vamos começar a rechear o nosso próximo bolo. Então, esse bolo que eu falei pra vocês é um bolo de mousse de chocolate e esse agora que a gente vai estar recheando é um bolo dois amores, que ele é com o brigadeiro branco e o brigadeiro preto. A mesma coisa, pessoal, coloquei ali o meu disco de massa, coloquei o plastiquinho, vou umedecer e vou estar colocando a minha primeira camada de recheio. Vou começar aqui com o brigadeiro branco. Ele foi para a geladeira enquanto eu tava recheando o primeiro bolo e já ficou bem mais consistente, uma maravilha, pessoal. E depois, quando você vai cortar, quando você vai comer esse bolo, ele fica super, super cremoso, super saboroso. Não fica tão doce, tão enjoativo como né? Como tende a ser um recheio de brigadeiro. Então, se você faz assim com o chantilly, com o creme, né? Claro que isso você vai dar a opção para o seu cliente, porque se ele quiser somente o brigadeiro, então você faz só o brigadeiro, né? Aqui, por opção, né, do cliente, eu coloquei as 2 colheres de chantilly. Mas que ele fica mais um creme mesmo. Agora, se o cliente quer o brigadeiro puro, então você faz o brigadeiro puro. Agora, pessoal, espalhei muito bem aqui e vou vir com outro disco de massa, colocando aqui. Lembrando, pessoal, que as minhas mãos estão bem limpas, tá? Eu sempre tô lavando, porque eu tô, né,
mexendo com alimentos. Aqui, ó, dou aquela puxada no plástico, para ele não ficar dentro aí do nosso recheio. Novamente, venho com a minha calda. Essa é uma calda básica, pessoal, uma calda base que a gente fala. Fica muito gostoso, então você pode estar utilizando também. É uma ótima opção aí para vocês. Agora aqui eu venho com o meu recheio de brigadeiro preto, né, de chocolate 50%. E vou espalhar bem aí. Se vocês quiserem que eu traga mostrando esse recheio, como que eu faço em específico, né, esse recheio de dois amores, o ponto do brigadeiro, tudo bem certinho, é só deixar nos comentários que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Que às vezes fica muitas dúvidas, né? Surgem muitas dúvidas, principalmente para quem tá começando na confeitaria, o ponto dos recheios, o que é uma preocupação para mim também é, na verdade, ainda, o ponto do recheio, porque não tem nada pior do que você fazer um bolo, rechear o bolo, e de repente você vê aquele recheio desabando, né? Desestruturando toda a sua massa, o bolo desabando, então a gente toma todo esse cuidado sim, e é importante ter bastante dicas, é importante você conhecer o ponto do brigadeiro e você conhecer também a sua massa. Prontinho aqui, pessoal, coloquei o último disco de massa e venho umedecendo, igual eu fiz com o outro bolo. Como eu disse pra vocês, dependendo do recheio, essa massa, essa forma me rende um bolo até de mais aí de 4 quilos, né? O bolo de mousse de chocolate, ele ficou com 2,6 kg. E esse bolo aqui de brigadeiro passou de 3 quilos. Então, né, isso que eu falei pra vocês, depende muito do seu recheio. A massa é a mesma, mas o que vai determinar é o recheio. Levei aqui pra minha geladeira e já vou mostrar pra vocês, desenformando e como que fica essa camada de recheio por dentro depois das 6 horas ou de um dia para o outro, que ele fica bem firme, fica bem maravilhoso, pessoal. Agora aqui eu já vou começar a confeitar esses bolos, mas eu vou deixar para mostrar os bolos confeitados em um próximo vídeo para vocês, porque senão esse vai ficar gigantesco, né? E daí vocês nem vão querer assistir, né, pessoal? Então, tem bastante dicas aí esse vídeo, então aproveitem bem, né? Deixem seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Aqui eu tô acertando no prato, pessoal, muito importante também. Quando você for desenformar, você se atenta aí ao tamanho do prato, em como que ficou o bolo, acerta bem aqui, pro bolo ficar bem retinho e bem bonitinho aí no nosso prato. Esse prato que eu tô utilizando é o número 5, tá bom, pessoal? Coloquei aqui em cima da bailarina e vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou aí o nosso bolo. Olha que lindo, pessoal. Ficou perfeito aqui, a mousse bem estruturadinha, no ponto correto aí. Então, esse bolo é o bolo de mousse de chocolate. Eu vou estar confeitando ele e vou mostrar pra vocês num outro vídeo. Fiquem ligadinhos, então. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e quando eu postar o vídeo da decoração dos bolos, vocês vão receber aí e também vai ter várias diquinhas aí pra vocês. Super importante, pessoal, estar limpando o pratinho, né? Tanto agora, você vê que ele tá sujinho, ou depois na hora da decoração também, dá aquela limpadinha, né, no prato pra não ir sujo pro seu cliente. Tudo isso é cuidado que você tem com o cliente, né? Ele encomendou uma vez com você, ele sempre vai encomendar quando ele vê o seu capricho e a sua dedicação. Agora aqui já vou desenformar o nosso próximo bolo, mostrar pra vocês também como que ele ficou por dentro. Vou acertar aqui no pratinho e com cuidado tirar a forma e o plástico, pessoal.
E olha aqui, pessoal, como que ficou, né? Bem recheadinho também. Muito lindo. Então, essas foram as dicas, pessoal. Peço desculpa aí pra vocês, porque o vídeo ficou bem longo, mas eu queria dar bastante detalhes aí pra vocês e várias diquinhas, então, pra vocês aproveitarem bem aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de avaliar, deixar o like de vocês, comentar ali nos comentários, dizer o que vocês acharam, as dúvidas de vocês. Convido vocês para estar se inscrevendo aqui no canal. Ative o sininho de notificações que quando eu postar os próximos vídeos, vocês já recebem, o YouTube notifica vocês, tá bom, pessoal? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final e deixou o like aí pra mim. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!